A paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, né? E nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Por essa palavra que nos alimenta. Aleluia, Deus. Eu falo que é o nosso maná diário, né? É o nosso maná diário. Aqui é maná. Aqui é o nosso maná diário, aqui a gente se alimenta. O Senhor traz direcionamento para as nossas vidas, cura para as nossas almas. Fala, oh Deus, obrigado por tudo. Como eu te louvo, te agradeço, como nós somos gratos pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho, teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo. Consagramos esse dia na tua presença, nossas famílias, o trabalho, tudo na tua presença. Louvado seja, Senhor. Amém, aleluia, Bom Senhor. dia. Glórias e louvores. Graça e paz. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante desse momento de oração diurno, né? Um devocional, falando alguma coisa sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus, e que essa palavra seja para nós conforto, seja para nós lição de vida, ensinamento, porque ela cai como um remédio. Eu falo, às vezes você está ouvindo uma palavra, você fala que você não falou nada para a pessoa, mas falou uma coisa bíblica, assim, alguma coisa assim, um Deus te abençoe, e essa coisa entra no coração da pessoa como se fosse um remédio milagroso. Fala, nossa, você me ajudou tanto. Bom dia, Edna. Bom dia, Edna. Deus abençoe, Outro irmã. dia eu escrevi para uma irmã, bom dia, da minha cabeça. Olha o que eu escrevi. Quem carrega a arca em carro é filisteu. A arca tem que ser carregada no ombro. A irmã já escreveu, nossa, eu estava precisando dessa palavra. Olha, tá vendo? Irmão, o Espírito Santo, né? sabe uma coisa que não tem nada, eu nem entendi, eu nem perguntei por quê. Eu falei amém, glória a Deus. Amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua palavra, pedindo que o Senhor nos ajude, nos auxilie, essa palavra venha brotar no nosso coração, Pai, e nos ensinar, e essa palavra venha crescer, essa semente frutificar no nosso coração, em nome de Jesus. Que ela sirva de remédio, de alimento para a nossa vida, para a nossa alma. É o que nós te pedimos nesse momento. Cuida de nós, abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossa boca. E que seja o Senhor a nos ajudar, Pai, em nome de Jesus. Quero contar uma história que está em 2 Reis, capítulo 19, que vai falar de uma afronta do rei, dos assírios, contra o rei Ezequias. Irmãos, muita gente numa peleja, muitos homens, a ponto do rei Ezequias ficar praticamente com medo, desesperado, porque eram milhares e milhares de soldados. Ezequias, a palavra vai falar que ele se estendeu perante o Senhor, orou perante o Senhor, e disse, eu vou ler lá no 19, versículo 15. Orou Ezequias perante o Senhor e disse assim, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes o céu e fizestes a terra. Inclina os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, olha, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. E sabe, afronta, igual aquele gigante ficava xingando 40 dias e 40 noites lá. Não tem homem, vocês são tudo frouxo, eu vou matar o que vier aqui, com as minhas próprias mãos, vou esmagar, aí, afrontando Deus vivo. Depois ele vai falar assim, é verdade ao Senhor que os reis da Síria assolaram as nações e suas terras e lançam seus deuses no fogo, porquanto os deuses não eram mais a obra das tuas
mãos de homens, madeira e de pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, se servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor. Isaías, nesse contexto, bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Bom dia, Ana. E o Deus profeta abençoe. Isaías, nesse contexto, irmãos, ele é o profeta da época. E ele confortou o rei Ezequias. Calma, não se preocupa não. Não se preocupa. No 32 ele vai falar que Deus vai livrar eles, quer ver? Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco verá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Olha aqui. Olha que lindo, hein? Não, o profeta. Calma, essa peleja. Calma, Deus mandou falar. Ela não é sua. Vocês não vão levantar a mão. Vocês não vão lançar uma flecha, nem um escudo. Vocês não vão fazer nada. Não vai levantar emboscada. Não vai fazer Nada. A peleja é de Deus. Olha o 33. 33. Vai, lê sério. Pelo caminho de onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Olha isso. O Senhor falando... Aliança, né, sério? Isso. Vai falar de aliança. Ele tinha uma aliança com Davi, que era o rei antes, né? Era. Maria, bom dia com alegria. E o Senhor está falando aqui, né? Não se preocupe, eu vou livrar vocês. Ontem eu ministrei sobre ouvir o que Deus fala, né? Samuel ouviu o que Deus falou. E aqui hoje e a palavra inteira, a gente tem que prestar atenção no que Deus fala com a gente. Deus falou assim: eu ampararei a essa cidade para livrar por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. E que Ezequias podia ter pensado assim: imagina, eu vou juntar uma turma maior, vou fazer uma coisa. Mas era muita gente. Então, mas Ezequias podia ter pensado assim: aí eu vou tentar fazer qualquer coisa, né? Agora vamos lá no desfecho. Mas ele confiou em Deus. Né? Dobrar o joelho, orou a Deus, clamou, e a afronta era muito grande. E eles iam matando, destruindo, tomando posse, ia saqueando tudo, e a fama, irmãos, foi muito grande. E foi correndo a fama, ó, os caras estão acampados aqui, e estão afrontando, e vai chegar. E Ezequias confiou na palavra do profeta. Sucedeu, Isaías. pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Gente, tinha mais de 185 mil, né? 185 mil deles, Que tinha foi muito mais. ferido. Matou 185 mil. Um anjo sozinho. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Lê de novo 35, bem. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, o rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosque, seu Deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Aseradom, seu filho, reinou no seu lugar. Gente, olha, ainda os morreu. próprios filhos mataram o rei Senaqueribe. Olha que triste, né? Então, irmãos, não é pelas forças, pelas nossas estratégias, houve ocasiões que eles falaram assim, ó, aos inimigos, ó: vocês não têm arma, nós temos carro de ferro, milhares de carros de ferro. Para o nosso Deus, quanto mais de ferro, mais pesado, mais fácil atola. Deus só mandou uma chuva e eles atolaram até no eixo. E essa palavra aqui é tão linda. Essa né? palavra é linda. Um anjo. Por quê? Porque a gente vê o poder, né? O poder de Deus. Enviar um anjo.
Um só anjo do Senhor matou 185. Eu fico vendo, Célia. Aí, por isso que eu oro, bem, dá licença só um pouquinho. Por isso que eu oro e coloco assim, Senhor, coloca teus anjos ao redor dos meus netos, né, guardando, protegendo, né, Eva, a gente ora assim, né, coloca teus anjos ao redor, Pai, para que o inimigo que está ao derredor não chegue até eles. Aleluia, glória a Deus. Porque se um anjo matou 185 mil, gente, por que nós temos que estar em preocupação, né? Confie em Deus, entregue em Deus. Agora eu vou voltar ao contrário. Teve uma ocasião, irmãos, que o exército deles cercaram a cidade, toda a cidade. Eram milhares e milhares de soldados inimigos rodeando toda aquela cidade. Estou em outro capítulo, outra página, outra história. Mas por que não ficou nessa? Peraí, é exatamente o contrário. Ele está falando de um. Eles oraram, clamaram. Profeta Eliseu, ele já tinha orado e clamado ao Senhor, e já tinha colocado a paz no coração deles e falava calma. E o moço do profeta Eliseu, Geazi, preocupado, Senhor, eles são milhões, vai esmagar a gente. Eliseu falou para ele, Senhor, olha aqui, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos para que ele veja. Essa foi a oração. E ele abriu os olhos, sabe o que tinha em volta? Milhões e milhões de anjos com espada flamejante na mão. Olha aqui, o Senhor enviando um exército de anjos. Aqui nós estamos falando que um anjo matou 185 mil inimigos. Agora imagina, abre os olhos dele para que eles vejam, Senhor, quem é que está conosco nessa guerra? Deus mandou um exército, milhares e milhares de anjos com espada flamejante. Abre os olhos para que ele veja. Por que o menino não viu e ninguém viu, só Eliseu viu? Porque se você estiver conectado com Deus, você vê. Você vê o sobrenatural de Deus. Intimidade com Deus. Se você for íntimo de Deus, Ele te mostra. Nossa intimidade, a gente só conta por quem está próximo. Você não sai contando as tuas coisas tudo para todo mundo, Se você né? for íntimo de Deus, você vai abrir os olhos, você vai bater o olho, você vai falar, aquela pessoa ali está com um problema. Aquele irmão ali está com uma possessão e ele está passando uma dificuldade. E às vezes, irmãos, dentro do nosso círculo de amizade, que a gente vive, no nosso bairro, na nossa comunidade, sei lá, onde você vive, você tem que ser boca de Deus. A gente tem que ser profeta nessas horas. Irmão, eu vou te falar uma coisa, presta muita atenção. Dentro da palavra de Deus, se precisar exortar, exorta, se precisar aconselhar, aconselha, dentro da palavra de Deus, e não que você tenha, é uma coisa assim que eu falo que é dever, porque se essa pessoa morrer e você não fala nada, o sangue dele vai ser cobrado porque você não falou, você não alertou. Amém. Deixa eu falar só Milhões e milhões de situações acontecem na nossa vida e o seu dever é falar. Se a pessoa quiser ouvir, bem. Se não quiser, amém. Amém. Deixa eu falar um pouquinho dessa palavra aqui, né? Ezequias, irmão, ele confiava em Deus, né? Muito. Ezequias, ele era um homem que confiava verdadeiramente em Deus. E ele confiou, né, na palavra do profeta Isaías, quando o profeta Isaías falou que Deus ia salvar eles sem eles precisar fazer nada. De um exército imenso, gigante, Deus, ele creu que Deus ia fazer, né? E eu creio que o rei Senaqueribe, que ia contra o rei Ezequias, ele confiava no Deus dele, né? Aqui fala, quer ver? Estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, o Deus de Senaqueribe,
Era Eunice Roque. Olha só, ele confiava, acho que, nesse Deus, né? Ele pegou aquele exército gigante e falou, vamos lá, contra Ezequias. Só que o Deus de Ezequias é o nosso Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não tem outro Deus com poder igual o nosso Deus. Né, Roseli? E olha só, e sucedeu que estando ele fugiu, né? Deus enviou um anjo, matou, feriu 185.000 soldados de Senaqueribe, 185.000. Senaqueribe fugiu para a casa do seu Deus. E sabe o que aconteceu? Os filhos de Senaqueribe chegou lá e matou o pai. Adrameleque e Sarezar. Que proteção o Deus de Senaqueribe. Que proteção. O único Deus que protege, o único Deus que salva, o único Deus que cura, que liberta, que nos dá vida eterna, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é em nome de Jesus Cristo, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos a vida eterna, irmãos. E olha que lindo, né? Pela graça somos salvos. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão maravilhoso. Olha o Deus que nós servimos. Nós servimos o Deus de Ezequias e não o de Senaqueribe, né? Então eu falo assim, como que a gente aprende com a palavra todos os dias? Esse Deus é todo poderoso, é maravilhoso, é lindo, é lindo. Obrigada, Senhor, pela essa palavra, né? Eu falo assim, eu não sei você, mas Deus fala, né? Tão forte no nosso coração, logo cedinho, falando, filho, filha, confia em mim. Você está com problemas, está com alguma dificuldade? Coloca na minha mão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas, para mim nada é impossível, para o nosso Deus nada é impossível. Mesmo que você ache que essa coisa é impossível, se for para o bem, para o teu bem, Deus ele fará. Se for para o bem, né, irmãos? Porque tem coisa também que a gente acha que é para o bem nosso e não é, e Deus não dá porque não é para o nosso bem. Ele sabe que aquilo lá não vai ser bom. Mas se for para o bem nosso, Ele vai vir nos auxiliar, nos ajudar. Nós não estamos só. Nós temos um Deus grande, poderoso, misericordioso. Um Pai lindo, sabe? Um Pai amoroso. De todos os pais, o Pai mais amoroso. Esse não abandona. Esse cuida, zela dia e noite. Enquanto a gente está dormindo, Ele está zelando por nós. Olha que lindo isso, né? Fala, Elcio. Ai, ai. Último versículo do Evangelho de Jesus Cristo. Último versículo. Escrito por João, capítulo 21, verso 25. A gente está muito acostumado a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, e a grandiosidade da palavra de Deus e do Evangelho não estão todos contados, somente algumas coisas. Mas para que fique você sabendo do poder de Deus na nossa vida, quando Ele se fez homem e veio, João falou assim, porém ainda, olha João. João. Peraí, tá a conexão lenta ali, olha, fala. Bom dia, Maria, bom dia, Pai do Senhor, Eva, Roseli, Dona Ana, Edna, Paulinha, não sei quem que eu não falei. Porém, João escreveu isso, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. Não só o que está aqui, muitas outras que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Muitas coisas. Às vezes você fala, nossa, o que eu vou pregar hoje? Jesus, ele está muito repetitivo. Não tem repetição. Ouça. A palavra, ela é
os feitos de Jesus Cristo, os milagres e as curas, as expulsões de demônios e espíritos imundos, os ensinamentos de Jesus, estão escritos aqui os principais. Vou pegar meu caderninho. Mas, irmãos, eram curadas as multidões. Eles destacaram alguns aqui, né, Célia? Alguns foram destacados por esses quatro evangelistas aqui, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois alguns outros feitos de Jesus, escritos em Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus morreu, que ele deixou o Espírito Santo, a obra continua. Para nós hoje, o Espírito Santo continua fazendo milagre da mesma forma. O Deus que enviou um anjo para matar 185 mil lá naquela época do rei Ezequias, é o mesmo Deus de hoje. Ele está lá, ele é o dono de tudo. É ele que manda, que desmanda, que comanda. Então, para nós fica esse conselho, essa mensagem aqui. Toda confiança diante de qualquer tipo de mal, qualquer guerra, qualquer batalha, qualquer doença, qualquer afronta do inimigo, possessão maligna. A gente sabe que tem tudo isso, o que assola o mundo é o maligno. Você pode colocar diante desse Deus Todo-Poderoso, tendo a certeza que Ele vai te enviar um anjo para te livrar, que Ele vai te curar, que Ele vai encaminhar as coisas, porque a palavra vai falar assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ama Ele. Não tenha religião como, eu preciso ter uma religião. Sabe isso que os outros falam? Eu estou muito parado, eu tenho que ter uma religião. Irmãos, religião não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é intimidade com Deus. É aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É não crer em baboseiras que o mundo oferece. Amuleto, benzimento, livrinho disso, livrinho daquilo. Olhinho de como é que é o nome dessas coisas? Figa, fitinha. Olho grego. Quanta besteira a gente vê por aí. Já usei, viu, gente? E quem coloca a fé nessas coisas está negando a Deus. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Eu já usei. Quando eu estava na ignorância, usava. A palavra de Deus vai falar, quando éreis ignorantes na palavra. Um Deus que pode enviar um anjo um anjo dele ferir 185 mil, não pode ajudar um servo como nós? Eu vou contar uma história para mim. Você acha que uma pulseirinha... Eu vou contar uma história para mim encerrar. Uma pulseirinha não, uma fitinha. Ela vai te trazer proteção. Pode vir de onde vier. Você acha que um olho grego vai te trazer proteção? Um tercinho de Israel. Um elefantinho. Uma figa. E por aí afora. Vai. Deixa eu falar uma coisa aqui, Celinha. Uma coisa eu vou falar para você. Você está enganado, eu já fui enganada um dia. Sabe o que traz a proteção para nós? É o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso protetor. Ele pode todas as coisas. Ele nos fez. Ele nos conhece antes de nascer. Sabe, o Senhor conhece, sabe a nossa vida. Nos conhece no íntimo do nosso ser. Então a nossa confiança tem que ser naquele que nos formou, nos trouxe ao mundo, e aquele que o dia que for, ele vai nos levar. É esse que a gente tem que confiar. Não tem outro Deus fora do nosso Deus que possa fazer todas essas coisas, irmão, que possa cuidar, zelar de nós, transformar a nossa vida. Sabe, é isso que eu peço, que esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos possa te alcançar nesse dia. Tirar as escamas da tua vista, tirar o tampão dos teus ouvidos, para que você possa, através da palavra, ser curado. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viver uma vida, onde eu estava falando com o irmão, depois da palavra, lá no Adonai,
Ele falou, Célia, como é diferente a gente quando a gente vive na presença. Eu falei, muito diferente. Ele falou, irmã, como é diferente, como a gente vive numa paz. O que é isso, hein? Nossos dias começam a ser contados a partir do dia que a gente entrega a nossa vida para Deus. Eu falei, é verdade. É verdade. É diferente, irmãos. A gente vive num mundo diferente. Né? A gente tem uma segurança. A gente tem um conforto que o mundo não tem, que o mundo está perdido e a gente tem, né? Na companhia desse Deus Todo-Poderoso. Quando a gente não aguenta, Ele carrega a gente no colo. Ele é esse Deus, sabe? A gente continua com lutas, não quer dizer que nós não vamos ter lutas, não vamos ter batalhas, nós vamos continuar tendo. Mas Ele não deixa a gente sozinho. Ele entra na luta com a gente, na batalha com a gente. E nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que Deus vencedores. mandou Jesus Cristo. Estava pensando ontem, eu ia fazer uma abertura na igreja. Não, na hora não foi abertura. Quem fez a abertura foi o Alcir. Eu ia fazer oração de cura na igreja. E eu tinha uma palavra, mas era longa. E aí eu falei, se eu for falar, não é o momento, aí eu vou atrapalhar a pregação da Célia, porque não sei o tempo que ela demora. Ontem eu demorei um pouquinho. E aí o Espírito Santo, eu nem abri a Bíblia. Eu só falei assim, ó. Jesus falou para os discípulos, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não aprenderam que se vocês pedirem alguma coisa ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Presta atenção nessa palavra. Para eles, hein? E para nós é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus veio aqui, cresceu, viveu como homem, trabalhou, aprendeu alguma profissão, andou com uma vida normal, porque a Bíblia vai falar que ele era uma pessoa experimentada nos trabalhos. Ele não era só um andarilho que ficava andando por aí passeando, não. Trabalhava, trabalhou, aprendeu muita coisa. O ministério dele começou, ficou 3 anos e meio ensinando, escolheu os apóstolos, andou com muitas pessoas, muitas pessoas. Teve ocasião que tinha 500 pessoas, 700 pessoas junto com Jesus, só que ele falava duro com eles não queriam. Igual hoje, e no final você chega num lugar, você fala duro, as pessoas não querem. Você fala com 100 jovens, 10 aceitam a palavra, 90 não. Mas quando Jesus foi crucificado, quantos estavam com ele? Além dos 12, algumas mulheres, alguns amigos, algumas pessoas que tinham simpatia por ele junto, pertinho, colado em Jesus. Mas acontece que a hora que chegou o momento que Deus mandou, ele falou assim, ó, em 3 dias ele resolveu tudo. 3 dias. Qualquer dia eu vou fazer uma pregação sobre isso, sobre Amém. 3 dias. Gente, vamos orar. Amém? Vamos orar, senão a gente hoje não Irmãos, vai então hoje a mensagem central, principal é confia. Confiança. Entrega a tua Ele vida para Deus. vem, ele age a seu favor. Confia. Mas olha o que Ezequias fez. Se prostrou, dobrou os exército joelhos, gigante. pediu, clamou ao Senhor. Se humilhou perante o Senhor. Reconheceu o Senhor, tudo pode, o Senhor é o dono de tudo. É o Senhor que manda, livra-nos, Senhor, livra-nos. E isso aconteceu em muitos outros lugares, com outros reis também. Livra, Senhor. Aí, coloca isso na mão de Deus para você ver o que vai Coloca a acontecer. tua vida, as tuas coisas. Amém? Nós queremos colocar agora esses irmãos que nos pediram oração, irmãos que estão orar, doentes, né? fazendo tratamento contra câncer, Pela pessoas com Márcia. depressão, a Célia vai falar os nomes. Pela alguns. Márcia, Consuelo, Samuel, Davi, Miguel, Vitória Gabriele, Beatriz, Josiane, Regilson, Nilson Freitas e família, Hugo, É Tiffany, Nelson. Freitas e família, Hugo, Tiffany, Ângela, Rafaela, José Henrique, Ocimar, Maria Clara, João, primo da Lúcia, Antônio, Clemência, né? Seu Antônio, Clemência, o Ronaldo, a Elô, Maria Emília, Luiz, Maitê, a Mauri, Nara, Tatiane, Renata,
Você não pode ler o caderno inteiro. Jéssica, não. Roseli e família, Neiva Neves, João, Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, Solange, Denilda, Helenice, Edna e Paulo, família Melo, família Fuga, família Gobo e família Jeremy. Então vamos colocar aqui os irmãos. E aqui, tem mais aqui, peraí, deixa eu falar isso aqui. Nilva, Marta do Carmo, Mário Oliveira, Lavínia Oliveira e família, Maria Flávia, Antonieta Tá boa. Amanda, Já está em casa, já fiz até fisioterapia. o Flávio que fez transplante nos rins, Sim. a Renata e a Em nome de Ângela, Jesus. tudo na presença Pai, de Deus. tem tanto nome nesse caderno, Muito que alguns nós nem falamos. Mas o Senhor conhece todos os nomes que estão aqui. Em nome de Jesus, o Senhor pode Pai, coloca teu nome. visitar cada pessoa, curar, Cura, Senhor. transformar toca, a vida transforma. deles. Quem tiver com depressão, o Senhor possa Senhor, entrar na e curar. vida deles. Cuida da família de todos os Sim, irmãos que estão Pai. na live, da família Sim, da Dona sim. Ana, na família da Edna, do Paulinho, entrego da a minha irmã Maria, Raquel, da Senhor, na tua Roseli, presença. entregando Cura ela, a Raquel que está com tantos problemas, Toca ela, Senhor, problemas com teu assim na poder, mente, Senhor. perturbação, seja dispersa essas perturbações. Sim, Pai, cura, Repreendemos irmã, todo mal na vida esses dela. espíritos malignos Em que assolam nome as de pessoas, Jesus. na vida do Fabiano, na vida dos nossos netos, sejam protegidos e guardados Da por um Jéssica, anjo, na vida da da Jéssica, da Lorena, Lorena, da minha do mãe, Lucas, dos nossos sobrinhos, da nossos Giovana. irmãos, enfim. Tocando, entregando tudo O na Senhor possa presença colocar de a Deus. sua mão todo poderosa poderoso. sobre a Cremos, vida da Senhor. nossa igreja, nossos irmãos, Cada cuida um, da nossa do nosso live. pastor. E que o seu Espírito Santo continue conosco, Pai, como sua palavra fala em Salmo, não afaste de nós teu Espírito Santo, nunca. Nunca. Nos dando força, nos dando direção. Eu acho que o Espírito Santo que dá direção, faz isso, faz aquilo, vai, assim é melhor. Sempre nos direcione, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos ficando por aqui. Amanhã é sexta-feira, tem live de manhã. Paula, saudade, Pai do Senhor, Paula. Paula, tô com saudade. A gente precisa se ver. Mora tão longe, né? Ó, meu coração pra você. Te amo, viu? Gente, Ô, irmãos, a Paula tá, né, foi a primeira pessoa da igreja que me levou lá, tava lá comigo. Ai, que bom. Tô com Irmãos, saudade, irmã. tenham um bom dia, abençoado dia para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou falar a bênção apostólica para nós irmos trabalhar. Amém? Manda um beijão pra Bianca. Paula, Dona Ana, Edna, Paulinho, Maria, tem mais Irmãos, Roseli. vou convidar todo mundo amanhã na live cedinho comigo, porque é meu aniversário. Amanhã é aniversário dessa Célia. E eu gostaria que vocês entrassem comigo de manhã pra gente orar junto, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus. Se Deus quisesse amanhã eu acordar, né? Eu quero agradecer a Deus, bem dizer a Deus por mais um ano. Ontem lá no culto eu falei que eu ia fazer 56 anos. Falei, gente, nossa, eu falei, ao contrário. tá mentindo. Tá diminuindo. É 65 anos, viu? E ontem eu falei ao contrário, 10 anos de diferença. Também já tá na quarta idade, quase. Todo mundo tá na terceira, eu já tô na quarta. Mas eu agradeço a Deus e eu quero que vocês entrem comigo amanhã pra gente comemorar meu nível, tá bom? Amém, irmão. Deixa eu falar a bênção Amém. apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Ninguém. Deus Fiquem com abençoe, Deus, fiquem fiquem na todos paz. na paz do Senhor Chuva Jesus. de bênção. Chuva de Amo bênçãos. vocês, irmãs. Edna, fica com Deus. Amém? Ana, Paz e graça. Maria, Eva, Paula. Que lindo, né? Nossos irmãos, tão lindo. Amém, Maria.